Eclesiastes 12, versículo 1 diz: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais vem a dizer, não tenho neles contentamento. Esta palavra, Salomão está mostrando que o jovem, a pessoa de média idade, deve se preocupar com o Criador, deve se devotar ao Criador, deve se preocupar em prestar um serviço ao Senhor. Ele está mostrando que a mocidade deve se preparar para a velhice e para a morte. Há muitas pessoas que vivem como não fosse morrer. E quando chega a velhice, ele não prestou um trabalho para o Senhor. Então, amados, nessa passagem há várias figuras de linguagem que nós poderíamos explorar. Aqui está falando que no dia em que tremerem os guardas da casa, se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores por já serem poucos e se encurvarem os que olham pelas janelas e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, ele está falando de uma série de coisas relacionadas ao nosso corpo. Ele está falando dos nossos braços, ele está falando das nossas pernas, ele está falando dos nossos dentes, ele está falando dos nossos olhos, da nossa capacidade de olhar, de enxergar. Quando ele fala, por exemplo, do dia que tremer os guardas da casa, ele está dos braços. Quando ele está falando de escurecerem os que olham pela janela, está falando dos olhos. Quando ele usa a expressão e se curvarem os homens fortes, está falando das pernas. Quando fala das duas portas da rua e se fecharem por causa do ruído, do baixo ruído da moedura, está falando dos ouvidos. Então ele está mostrando que o ser humano, vivendo muito, vai envelhecer. E eu preciso lutar para viver uma vida para Deus. Enquanto jovem, eu preciso prestar um serviço a Deus. Eu preciso devotar tempo a Deus. Não queira servir a Deus só depois que você já estiver aposentado, não é? Quando as suas forças, quando o seu vigor, quando a sua energia já tiver passado. Deus quer que você lembre dele nos dias da tua mocidade. Não esqueça, meu irmão, que quem vive muito, à medida que for envelhecendo, vai perdendo as forças. E aí a gente já não consegue fazer. Imagina o envelhecimento de uma pessoa que sempre ficou adiando um comprometimento com Deus e que não deu um pouquinho para o Senhor. E aí quando chega na velhice, olha para trás e vê que não construiu nada na sua relação com Deus. E a Bíblia diz que nós precisamos juntar tesouros lá no céu, porque aqui o ladrão, a traça, a ferrugem estraga. Mas o que você consegue construir no céu, ninguém pode tirar de você. Então, enquanto você é jovem, enquanto você é moço, lute para servir a Deus. Eu louvo a Deus porque fazem 31 anos, com 18 anos Jesus me chamou e eu tenho devotado a minha vida a Ele. Tenho gasto a minha energia, a minha saúde com o reino de Deus. E eu sou um homem extremamente feliz. Dedique-se a Deus e Deus fará de você um grande instrumento nas mãos dEle. Vamos orar. Pai querido, eu quero pedir e ao mesmo tempo te agradecer. Pedir que o Senhor abençoe, que o Senhor ajude esse moço, essa moça, esse irmão, essa irmã, que deseja fazer um trabalho para o Senhor. Dê o teu poder, dê a tua graça, dê a tua unção, para que eles possam ser de fato vencedores. E quero te agradecer, Pai, por permitir que eu esteja envolvido na tua casa e na tua causa. Em nome de Jesus, me ajude a continuar te servindo, como me ajude os meus irmãos a fazer o mesmo, Pai. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Pense sobre isso. É tempo de lembrar do Senhor. Fique com Deus. Programa Palavra de Fé. Um oferecimento Melani Produções. Fotos, filmagens e álbuns de luxo.